Obrigado, senhora presidente. Não cometemos o risco de assaltarmos a gramática. Senhora presidente, eu não sou advogado do PSL, eu sou do PSC, partido que elegeu o governador Wilson Witzel, mas teve um apoio maciço do PSL, dos deputados que aqui ainda se encontram, o deputado Quenoploc, deputado Rodrigo Amorim, Márcio Gualberto, deputados que foram fundamentais para a mudança do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sou advogado do PSL, deputado Rodrigo Amorim, mas eu quero fazer um apelo ao líder do PSOL. E é um apelo como líder do governo. O diálogo é fundamental, mas o que não pode acontecer nessa casa é apenas um pedido. Nós avançamos nos diálogos no parlamento com a liderança, não houve um só momento em que a liderança se absteve em atender às demandas do PSOL. E ao mesmo tempo nós ouvimos nessa casa de parlamentares do PSOL com inverdades a respeito desse tratamento que está sendo feito. Eu peço a Vossa Excelência que, ao fazer o encaminhamento nessa, inclusive os deputados, a deputada que me antecedeu, se o PSOL não vota assim, vai para as mídias sociais e bate na gente como se a gente tivesse votado de forma... E não é verdade. Disse bem o deputado Jorge Felipe Neto. Nós não votamos a favor de nada. Então eu quero pedir a Vossa Excelência, guardados o respeito que tenho, e nós da liderança de governo continuaremos profundamente abertos a atender a oposição, que tem subido aqui no plenário, tratando de coisas da segurança pública, sem dizer, por exemplo, os dados que eu disse. Eu trouxe aqui dados reais do aumento da proteção da mulher, do aumento do combate ao homicídio, é real. Então nós precisamos trazer a verdade. O deputado Rodrigo Amorim pediu uma parte. Senhor deputado Márcio Pacheco, hoje é o dia cristão do lava-pés, mas deveria ser o dia do lava-boca, senhor deputado, porque a quantidade de calúnias que eu ouvi aqui hoje, elas merecem apuração. Foram acusações levianas e graves. Eu faço questão de, mais uma vez, deixar claro: a capacidade e a prerrogativa do parlamentar de expor as suas ideias, ela tem um limite não só ético, mas um limite legal. Gostaria só que todos os parlamentares se atentassem a isso e que ficasse registrado as acusações gravíssimas e levianas que foram perpetradas pela deputada que o antecedeu. E quero terminar dizendo, eu tenho aqui uma pessoa com quem eu me relacionei, o deputado, ex-deputado estadual e hoje deputado federal, Marcelo Freixo. E não foram poucas as vezes em que eu tive debates ideológicos com ele. Mas hoje, se não for a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro para garantir a segurança do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Freixo, que não poderia ter essa prerrogativa por ser deputado federal, anda com seguranças do Estado. Deputado Márcio Pacheco. Então, é preciso que haja um respeito, pelo menos, à verdade dos processos. O governo do Estado respeita a oposição, respeita o PSOL, respeita os líderes do PSOL. A prova de que o próprio governador Wilson Witzel recebeu o deputado Marcelo Freixo e deu a ele garantia de vida, garantia de segurança. Agora, não pode o PSOL dizer para o líder do governo hoje que nós não damos o mesmo tratamento à oposição. Isso não é verdade. Deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência me permitir responder esse aspecto, fui eu que falei isso, em cima de uma discussão Porque a deputada Renata disse há pouco que o PSOL votou sobre, nós não fizemos isso. Sobre o projeto, falei sobre essa questão do governo, sobre um projeto meu que está tramitando na casa. Vossa Excelência, além de líder do governo, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então é quem puxa no plenário os pareceres sobre os projetos e, evidentemente, na condição de líder do governo, Vossa Excelência tem uma preocupação em evitar que determinadas matérias amarrem ações do governo. Nós somos oposição ao governo Witzel, mas sempre fomos uma oposição respeitadas pelos governos, porque a gente não está aqui
para criar dificuldade para vender facilidade. A gente está aqui para defender as nossas posições naquilo que o governo quiser fazer, que a gente entender que é positivo para o Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos defender. Aquilo que a gente for contra, nós vamos ser contra. Então, quando eu faço a crítica, ou discordar do parecer de Vossa Excelência, e entender que Vossa Excelência poderia ser mais flexível, não é negando que Vossa Excelência esteja abrindo uma série de diálogos, que está. É apontando que também no processo do trabalho legislativo, acredito que a gente possa chegar a mais entendimento de projetos que são relevantes. O meu projeto que trata da oferta de vagas na rede estadual, ele é um projeto de 2017 e que todos os pontos que constam do projeto foram defendidos pelo atual secretário de Educação, Pedro Fernandes, em audiência pública. Ele pode não querer que isso conste em lei, mas são pontos que ele defendeu e ele, enquanto secretário, tentou adotar no que diz respeito à disponibilidade de salas de aulas para que não haja filas como as que aconteceram no início desse ano letivo em várias regiões do estado, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Niterói, em Cabo Frio. Então, o que a gente quer é que a gente consiga avançar no projeto legislativo, inclusive chegando muitas vezes no entendimento no que os deputados acham que tem que avançar, independente do governo, porque às vezes também é uma questão de afirmar o papel do parlamento em definir leis, em definir processos que a gente considera que são importantes para o Estado, independente do governo que esteja à frente do Palácio Guanabara. Então, respondendo Vossa Excelência, era isso, e respondendo outras questões levantadas por outros deputados, o que nós do pessoal estamos trazendo aqui, especialmente nesse debate das milícias, da relação disso com a política, são fatos. A gente não vai ficar fazendo ilações, a gente não vai ficar fazendo acusações, porque a gente entende que esse é um tema muito sério. Por isso, o que a gente traz aqui são simplesmente fatos que nos chamam a atenção e que a gente acha que tem que ser apurados pelos órgãos competentes. Vossa Excelência tem todo o direito de apontar fatos. E é mais por essa razão que eu peço a Vossa Excelência que traga todos os fatos. Deputado Márcio O Pacheco. governo do Estado tem trazido ao debate informações reais. Não pode acontecer de um deputado da oposição não trazer verdades de alguns dados, por exemplo, do avanço sobre a segurança pública. Deputado Márcio Deputado Pacheco, Rodrigo Amorim, só um pequeno porque eu adendo. preciso encerrar Fatos que não foram superados nas instâncias judiciais não são fatos. São ilações, fofocas, achismos, acusações, calúnias e leviandades. Só mais um pequeno adendo. Vossa Excelência citou o aparato policial que esse Estado coloca à disposição, mesmo sem ter direito, ao ex-deputado estadual Marcelo Freixo, que tem uma verdadeira UPP à sua disposição. Eu lembro que tem deputada aqui nessa casa do PSOL que teve o carro escrito naquela brincadeira de criança de escrever algo nos vidros e ganhou um aparato de segurança também dessa casa, inclusive um carro blindado. Ou seja, é aquela velha hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não me surpreende para quem defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade, senhor deputado. Eu queria inicialmente dizer, parte, deputado, por favor. eu já vou conceder uma parte, Vossa Excelência. Eu quero entrar no projeto em si. A deputada Dani Monteiro acerta, porque no mérito o projeto é bom. Então, portanto, eu não vou discutir o que me foi apontado aqui. Eu só subi para discutir o projeto porque eu quero dar alguns dados importantes. Primeiro, que o governo do Estado já possui 14 delegacias de atendimento à mulher, DINS, com funcionamento ininterrupto, sábado, domingo e feriado. Isso é um dado. Isso já é um serviço que já existe. Uma lei que determine que todas sejam, pratica exacerbação da competência do legislativo. Foi esse o ponto da inconstitucionalidade. Ao transformar o projeto em autorizativo, pelo contrário, o governo acena a Vossa Excelência que concorda com o projeto. Porque eu não mudei o mérito do projeto. Eu não fiz nenhuma emenda que modificou o conteúdo que Vossa Excelência indicou. Portanto, em discussão o projeto é positivo. Mostra, por exemplo, que a obrigatoriedade, por exemplo, Vossa Excelência aponta do percentual não inferior a 20%,
eu quero dar um dado importante. Um número enorme de aposentadorias de policiais civis, o deputado Márcio Alberto é policial, sabe dizer isso. O Departamento Geral diz o seguinte: como o Estado passa pela recuperação fiscal, não pode haver novos concursos. Nós temos problemas hoje de cumprir um percentual por força de lei. Mas nós não queremos fazer, porque os policiais civis estão se aposentando, e nós não conseguimos cumprir o índice apontado na legislação, que é bom para o Estado, que é os 20% das mulheres, e que já havia acontecendo em outras ocasiões. Não é falta de... O Estado quer fazer, mas está impedido na lei. Um outro dado importante... Para concluir, deputado. Para concluir, é que em nenhum momento a Secretaria de Estado da Polícia Civil traz um parecer contrário ao projeto. Nenhum momento. O fato de fazê-lo autorizativo dará amplitude ao discurso, reverencia o projeto e a grande possibilidade de dar mais atenção às mulheres. Essa é a prática do governo Wilson Witzel. Eu vou dar uma parte da deputada Renata, me permita, deputado Márcio, para terminar dizendo: o governo Wilson Witzel apresenta dados reais nos seus primeiros dias de um avanço real na área de segurança pública. Não é factoide, são dados concretos, eu apresentei há pouco. Isso não é falácia. Então, ora, nós aumentamos em quase 130% nas resoluções do feminicídio, que era um câncer, uma crise no Estado. Estamos avançando e vamos avançar ainda mais. Eu peço a Vossas Excelências esse primeiro registro. A deputada Renata me pediu uma parte. Pois não, muito obrigada, senhor deputado. É importante que a gente traga aqui a luz da verdade, já que estamos falando de verdade, e a gente não está aqui para mascarar o que é os projetos de leis que aqui nessa casa são votados. É importante que a gente traga isso. E nesse sentido, eu preciso trazer aqui a emenda que o excelentíssimo deputado colocou enquanto líder do governo ao projeto de lei 1825 de 2006, que versava sobre o porte de arma de fogo para agentes de segurança socioeducativo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, onde o senhor, enquanto líder do governo, incluiu outras categorias. São elas: deputados estaduais, polícia legislativas, auditores fiscais do município e do estado. E aí é importante a gente olhar outra emenda aqui, ó. Estende-se aos deputados estaduais, no exercício do mandato, à polícia legislativa e aos auditores fiscais de carreira, o direito que trata o caput desse artigo. E aí vamos ver qual foi esse direito, que é importante, super importante, ó. Ser portador de documento de identidade funcional com validade a todo o território nacional e padronizado na forma da legislação pertinente, ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade competente, até que trânsito em julgado de sentença condenatória, em qualquer situação separado dos demais presos, ter prioridade, etc, etc. Ou seja, o pessoal não está mentindo. Isso foi votado nesta casa na semana passada. Os senhores reviram, viram que era inconstitucional, viu a pressão da imprensa e voltaram atrás, porque o nosso querido deputado Luiz Paulo já tinha trazido a inconstitucionalidade desta manobra. E aí é manobra feita por senhor enquanto líder e os senhores do PSL também. Então é importante que seja dito, porque está tudo registrado dentro dessa casa. Não estamos mentindo quando dissemos que foi votado nesta casa aqui, além do porte de armas, as prisões especiais para deputados, caso que o senhor reviu e a gente aí vai retornar com o projeto. Muito obrigada, senhor. Deputada Renata, Vossa Excelência tem experiência no parlamento, visto que já trabalhou. Eu peço, vênia, Vossa Excelência, que se prepare um pouco mais para falar sobre o tema. Em primeiro lugar, ninguém apresentou emenda, foi uma subemenda.
Segundo lugar, a emenda não é de minha autoria. Eu apenas fui o relator de uma subemenda apresentada por uma bancada. Terceiro lugar, Vossa Excelência fala da votação da prisão que já está prevista em lei federal e, portanto, não havia nova votação. Não havia nenhuma nova votação e não houve recuo e nem tampouco erro regimental, porque eu apresentei em documento aqui por escrito, talvez Vossa Excelência não tenha tido acesso ou não quis ter acesso ao documento exarado aqui na casa, mostrando que quando o parecer não é publicado, ele podia ser alterado em plenário com forma de subemenda. Como Vossa Excelência me parece, ou Vossa Excelência ou Vossa Assessoria não lhe preparou com o conteúdo, eu vou lhe explicar com rapidez. Quando o parecer da CCJ não é publicado, havia uma praxe legal, ou seja, um costume para que o projeto o parecer poderia ser modificado, uma forma de subemenda com um novo parecer da CCJ. O que aconteceu? Havia mérito no projeto, por quê? Porque 44 deputados votaram a favor, era o desejo de uma bancada que me foi apresentada e eu apresentei como subemenda. Ocorre que, ao apresentar o projeto, entendemos a retirada da subemenda à luz do pedido do deputado Luiz Paulo, para corrigir o que nos costumes da casa não vai poder acontecer mais, ou seja, não vai acontecer mais, que só virão as matérias em regime de urgência após o parecer publicado em plenário. Aliás, o projeto só virá à pauta, o projeto que recebeu parecer na CCJ nas quartas-feiras, virá a plenário com parecer publicado. Ou seja, criamos uma nova rotina de um procedimento que não acontecia. O que foi muito bom, o deputado André Siciliano, presidente, já fez o seu encaminhamento, ou seja, sustou os efeitos da votação, e a minha questão de ordem ainda será respondida. Por quê? Porque na próxima terça-feira, quarta-feira, quando o projeto vier à pauta, e virá, e eu já retirei as subemendas sem nenhum problema, quando o projeto voltar à pauta, presidente, o que eu vou pedir estão suspensos e sustados os efeitos de todos os projetos de lei que passaram por essa casa, da mesma forma que o outro passou. Não há problema nenhum, a emenda não é minha, eu não sou autor das emendas, eu apenas as relatei. E eu quero terminar aqui dando a parte ao deputado Márcio Gualberto, que me pediu, e vou encerrar minha fala não concedendo mais a parte a nenhum deputado. Senhora Presidente, deputado Márcio Pacheco, eu acho que é muito importante que nós tenhamos em mente que, uma vez que defendamos aquilo que acreditamos, tenhamos como norte a verdade e não nos deixemos pautar pelas paixões mais baixas, porque isso faz com que tudo aquilo que nós defendemos caia em descrédito. É preciso sim fazer as cobranças saudáveis, mas é preciso também deixar claro que todas as dificuldades que nós enfrentamos na área de segurança pública não começaram no governo Wilson Witzel. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, eu sei que eu estou falando óbvio, mas diante do quadro que nós temos e que se apresenta diariamente diante de nós, é preciso falar obviedades. Nós teremos chance de modificarmos esta realidade, mas não por meio de ilações e muito menos de condutas que não sejam pautadas pela verdade e pela realidade. Portanto, eu quero parabenizar também a condução que o governador Wilson Witzel está tendo na área de segurança pública. Quero parabenizar o secretário Figueiredo, da Polícia Militar. Quero parabenizar o delegado Marcos Vinícius, o secretário Marcos Vinícius, da Polícia Civil,
pela belíssima condução dessas instituições. Vai vir para esta casa o projeto de lei orgânica da Polícia Civil. E nós teremos a chance de demonstrar que nossas palavras caminham juntas com nossas atitudes. E isso é muito importante, deputado Márcio Pacheco. E concordo com Para Vossa concluir, Excelência. deputado. E concordo com Vossa Excelência nos vossos argumentos, naquilo que está sendo trazido. Nós, na defesa dos nossos princípios, não podemos deixar que a injustiça faça morada nos nossos pensamentos e nas nossas palavras, por uma questão de retidão e de equidade. Muito obrigado. Eu vou encerrar com Para uma mensagem. concluir, a deputada Eu fui Renata, citada. Não, eu quero terminar. assim que A ele palavra concluir, ainda está comigo. vou dar eu a queria- palavra a vossa... Hoje é o dia dos lava-pés. Uma mensagem que eu quero dizer é uma mensagem de humildade. E amanhã dos lava as mãos. Amanhã, pois é. Dia de baixar as guardas, né? Amar o próximo como a si mesmo. Deputada presidente, eu recebi recentemente nas mídias críticas, uma crítica, mas especial me chamou a atenção, deputado Márcio Galberto, de um amigo que eu tenho muito querido, inclusive foi deputado no PSOL. Uma pessoa que eu me relaciono bem. Fez uma crítica, mas não fez a crítica ao fato de eu ser do governo ou ter votado. Ele fez uma crítica à minha catolicidade. Isso me chamou a atenção. Ele disse: você não é católico bastante porque votou assim. Ora, aquilo feriu a minha alma, deputado Valdec, porque ao defender aquilo que penso, eu não posso dizer que o outro não tem fé. Porque ao mesmo tempo eu poderia dizer a este que está num partido que defende o aborto, que ele também defende a morte e não pode ser católico. Há uma incoerência enorme ao acusar o outro que ele não tem fé, porque neste caso eu diria, deputado Márcio Galberto, só pode apontar o cisco no olho do irmão aquele que olha a trave que há no teu. Então eu não posso aceitar que um ex-deputado do PSOL me diga que eu não sou católico quando ele defende o aborto. Isso é incoerência. Isso é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente.